Jovens, na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para transmitir para vocês a lição de número 13, lição que tem por título A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos esse trimestre todinho falando sobre Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus. Então nós vamos passar um pouquinho para vocês daquilo que nós estudamos, né? Nós temos aqui o texto do dia, que se encontra em Mateus 24 e 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24 e 27. Também temos a síntese da nossa lição, que diz: pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperança para todos aqueles que servem a Cristo ressuscitado. Amém? Nós temos aí também o texto do dia, o texto bíblico nosso, que fala, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 19, que diz assim: ora, se prega Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também a vossa fé. E assim somos também considerados como os falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Né? Apóstolo Paulo está falando com os coríntios naquela época, que se eles não acreditar que Cristo ressuscitou, tudo o que eles estavam fazendo não tinha sentido nenhum. Não teria nenhum sentido eles estarem pregando de Cristo, falando de Cristo, se eles mesmos não acreditavam que Cristo ressuscitou. Ou seja, nós somos evangélicos, somos cristãos, nós temos a nossa base, o nosso pilar, a nossa estrutura de vida cristã está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa segurança que Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Mas nós cremos que Cristo ressuscitou. Então nós vamos ver o tópico da revista, o tópico 1, vai falar sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo, né? Que foi a vitória mais importante, né? Nós temos aí, no livro de Mateus, capítulo 28, e o verso 5 a seguir, que diz assim para nós: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado, e ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vou-lhe ter dito. Ou seja, nós sabemos que Jesus Cristo foi morto numa sexta-feira, e ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscitou. E as mulheres foram lá correndo ver o corpo. Só que chegando lá, a surpresa foi:
Ele tinha ressuscitado. Como ele havia falado que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, ele já não estava mais lá. Também nós temos aqui em Lucas, capítulo 24, 45 ao 46, que nos diz, também nos fala sobre o cumprimento da palavra em Isaías, que fala assim, então abriu os entendimentos para compreender as Escrituras, e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitaste dos mortos. Ou seja, os profetas, os salmos, já falavam sobre a vinda de Cristo e a sua ressurreição, a sua morte, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, nós temos aqui nos evangelhos provas que Cristo morreu, mas ressuscitou. Nós temos também a ressurreição como pilar da nossa fé. Ou seja, nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a base de todo o cristianismo. Existem algumas igrejas por aí que já não têm essa crença mais. Eles querem dizer que Jesus salva, cura, batiza, mas não lembra que ele ressuscitou dos mortos. Aí nós temos também em 1 Coríntios, capítulo 15, do 4 ao 7, que o próprio apóstolo Paulo também vai estar falando conosco. Olha o que o apóstolo Paulo está falando conosco. Que ele foi visto por várias pessoas, olha só, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele ressuscitou, mas antes dele ascender ao céu, ele se mostrou aos seus apóstolos, ele se mostrou aos seus discípulos, ele se mostrou aos irmãos que criam nele naquela época. Ou seja, ele não ressuscitou e sumiu como um fantasma. Não, ele ressuscitou, mas se mostrou depois de ressuscitado ao terceiro dia aos seus discípulos, aos seus irmãos, que ele estava vivo e ele ia para o Pai. E ele ia para o Pai preparar um lugar para nós. Então, a sua ressurreição e sua ascensão está respaldada nos Evangelhos, qual nós, como crente, filhos de Deus, nós acreditamos na promessa que ele virá nos buscar, certo? Nós temos também aqui, de volta para casa, que ele fala sobre, em João capítulo 14, verso 1 ao 4, uma palavra muito conhecida entre nós, que vai falar na casa do meu Pai, há muitas moradas. Vamos ler para ficar melhor nós entendermos. Olha só o que ele fala aqui para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vos preparar-vos um lugar. E se eu for vos preparar-vos um lugar, verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Olha que maravilha, meus jovens. O Senhor falando que ele foi para o Pai, mas ele foi preparar um lugar para nós. Então nós acreditamos que Cristo vai voltar, porque um lugar na eternidade está preparado para nós. Essa é a confiança de nós cristãos. Essa é a nossa confiança, nossa esperança, que Cristo vai voltar. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa se hoje eu estou triste, se hoje eu estou alegre. O que importa é que eu sei que meu Jesus Cristo vive
eternamente para sempre. E Ele vai nos buscar. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Também podemos observar aqui na lição o tópico 2, o arrebatamento da igreja. Né? O arrebatamento da igreja. Nós temos alguns argumentos presentes no Evangelho em favor do arrebatamento. Né? Primeiro nós possamos ver a promessa que ele fez lá em Tessalonicenses 5 e 2, falando que o Senhor virá. O próprio apóstolo Paulo nos falou isso. Olha o que está escrito: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Não sabemos a hora nem o dia, mas Ele vai voltar. E no próprio Tessalonicenses 4, 13 ao 7, o apóstolo Paulo nos diz, ele fala para nós aqui, que seremos arrebatados. Olha só, falando no arrebatamento da igreja. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizei-vos vós, pois isto é pela palavra do Senhor que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjos, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e os encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, aleluia! Então nós só estamos vendo que seremos arrebatados, né? O apóstolo Paulo nos garante isso, e nós vamos ser transformados. E aqueles que já morreram em Cristo, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, e depois logo eles pegaram e morreram, eles vão ressuscitar primeiro, porque nós vamos ser transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Também seremos transformados para encontrar com o Senhor na glória. O apóstolo também fala lá no seu livro em Coríntios capítulo 15 e verso 51 ou 54, olha só o que ele vai falar para nós, jovens. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento de um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Oh, aleluia! Que maravilha, jovens! A trombeta vai soar, e nós vamos ser transformados, vamos subir para os ares com Cristo, né? A nossa esperança chegará ao fim, chegará a nossa vitória, né? Quantas das vezes cansado, angustiado, desanimado, os problemas da vida que nos atormentam, essa situação que hoje se enquadra aí, que as igrejas estão com as portas fechadas, nós não podemos sair de casa, isso tudo vai acabar, porque o Senhor vai nos buscar. Essa é a nossa esperança, que o arrebatamento da igreja está próximo, né? Então nós temos também, jovens, que continuar firmes, continuarmos se preparando para a volta do Senhor, porque Ele falou que vai voltar, e eu creio que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Temos também o tópico 3 da lição, que fala sobre a vida eterna com Cristo. Uma pergunta que eu quero vos fazer: serviremos a Jesus por medo do inferno? Será que eu só sirvo a Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno? Eu creio que não, jovens. Eu sirvo a Jesus porque eu amo de todo o meu coração.
eu aceitei que Cristo morreu por mim, perdoou meus pecados, tirou do lamaçal dos infernos, dos pecados, me trouxe para a luz, tirou eu das trevas, trouxe eu para a luz. Então eu creio que Jesus Cristo é amor, é vida, vida abundante. Então, nós não devemos servir a Cristo só por medo de ir para o inferno. Nós devemos servir a Cristo porque Ele nos amou primeiro, antes mesmo de conhecermos. Ele nos amou e devemos amar Ele como amamos a nós mesmos. Né? Nós temos aqui o Salmo 90, né? O Salmista Davi, número 90. Nós vamos ler para você entender um pouquinho, né, que o Senhor fala sobre a vida com Cristo, né? A vida na eternidade. Né? Mas primeiro vamos entender o que está escrito aqui no Salmo 90, né? Que vai falar sobre o tempo de todas as coisas. Né? O Salmo 90 nos diz assim, foi Moisés que escreveu este salmo. Né? A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pelas robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Né? Aí o 12 fala assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos o coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? É placar-te para com os teus servos? Ou seja, o salmista naquela época já falava, né? Aprendemos a contar os nossos dias. Sabemos que a média de idade é de 70 anos, ou até 80, mas o próprio profeta nos fala o quê? Que isso, depois dos 70, já é cansaço e fadiga. Nós vemos hoje a procura do corpo perfeito, a procura da saúde perfeita. O povo hoje não se preocupa, não pensam que um dia vão morrer. Eles não pensam que um dia essa carne nossa vai descer à sepultura. Eles querem viver para sempre aqui na terra. Esquecem das coisas gloriosas que tem para nós no céu. Nós temos a cidade santa, né? Nós não cantamos que a rua será de ouro, né? Ruas de ouro, muros de jaspe, né? Há um rio claro como cristal. Oh, aleluia! Então, meus irmãos, o mundo se preocupa só em viver aqui terreno, mas nós temos que saber que existe uma vida eterna com Cristo nos esperando. Nós vemos hoje poucas pessoas acima dos 80 anos. Se nós formos olhar, é muito poucas pessoas que têm 80, 90, tem pessoas que chegam até 100 anos. Mas isso é 0,1% talvez da população, nem é contado, né? Porque o corpo já não aguenta, não cansa. Mas nós temos que ter a nossa esperança em Cristo para nós desfrutar dessa vida eterna depois que morremos. E se morremos, porque a palavra nos diz lá em Tessalonicenses que alguns não vão morrer. Ou seja, eu posso morrer e Cristo voltar depois da minha morte. Mas eu posso estar vivo e ser transformado e levado para o céu. Como agora aqui falando com vocês, o Senhor pode vir me buscar. Porque Ele não disse nem a hora e nem o dia. Virar como ladrão. Nós esperamos o ladrão chegar na nossa casa? Não, nós não sabemos a hora que ele vai vir. Né? E Cristo vai vir, não abrir e fechar os olhos. Se nós abrirmos e fechar os olhos, é muito rápido. Né? Então, nós podemos ver que a vida na terra tem um tempo determinado por Deus. Então, nós não podemos ficar presos nesse tempo de 70 anos. Ah, vou chegar a 70 anos, vou morrer. Ah, vou chegar a 80 anos. Ah, vou chegar a 100 anos que eu vou viver também. Amém. Você pode viver 70, 80, 100. Quantos anos você conseguir viver. Saiba-se de uma coisa. Tem um tempo determinado para Deus. A sua vida. Os seus anos já estão contados diante de Deus. E nós não sabemos qual ano será que iremos morrer.
Por isso devemos estar preparados para encontrarmos no Cristo, ou que nós morremos nessa terra, ou que seremos transformados. Amém? Aí nós temos também Apocalipse, capítulo 20, que ele vai falar para nós sobre pós-eternidade com Cristo, né? Como será pós-eternidade com Cristo? O Apocalipse vai nos dizer aqui, ó. Olha o que o Apocalipse está falando para nós aqui no 20, né? Apocalipse, verso 26, que ele vai dizer assim, ó. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Cristo e reinarão com ele. Oh, glória! Então, se nós tivermos parte nessa ressurreição, que Cristo vai buscar a sua igreja, nesse arrebatamento, nós vamos ser sacerdote de Cristo. Nós vamos estar lá reinando com Ele no céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. É uma maravilha, é uma alegria poder saber que eu vou estar com Cristo no céu, a qual tanto eu ouvi falar, ouvi pregar, li as Escrituras, e agora o Senhor veio, arrebatou a sua igreja, e o meu nome, o seu nome, jovem, foi chamado. Você ouviu a trombeta tocar lá no céu, e você subir junto com Cristo. Quer você já morto nessa vida terrena, ou você vivo, ser transformado por Cristo Jesus. Que glorioso será quando nós chegarmos no céu e ver todas as coisas que nós pregamos aqui na terra, tudo que nós lemos nesse livro está lá para nós podermos entender que verdadeiramente o Senhor nos guardou, o Senhor nos cuidou, o Senhor nos libertou e nos deu ainda o direito de chegar à salvação eterna. Então o Apocalipse, João escrevia dizendo sobre o direito de nós sermos sacerdote com Cristo. Podemos ver também, né, Apocalipse 22 e 20, né? Porque quem vê, verá, né? Olha só o que fala conosco aqui, ó. No nosso final aqui, ele vai falar para nós, Apocalipse 22, ele vai dizer aqui, ó, e 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora, vem Senhor Jesus. Aleluias. Tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada, nós acreditamos nela, nós temos ela como a regra de fé do cristão, que tudo que foi escrito aqui foi o plano de Deus para a nossa salvação. Desde Adão, o jardim de Éden, o Senhor vem escrevendo a história da humanidade, falando para nós como devemos nos comportar, como devemos agir nessa terra. Porque se nós obedecermos o que está escrito nesse Evangelho, nós teremos a nossa coroa de glória, nós teremos a nossa recompensa, que é estar no céu, com Cristo, morando na cidade de luz, na cidade celestial, né? Que maravilha! Chegamos a mais um final de uma revista, de uma lição, né? E para concluir, jovens, quero dizer para vocês, ficai firmes, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Sabemos que os dias são difíceis. Quantas tentações vocês têm passado? Quantas tentações vocês têm sofrido a cada dia, a cada minuto, a cada instante? Mas eu quero dizer para vocês, se vocês for fiel ao Senhor Jesus Cristo, uma grande coroa está guardada para vocês no céu, porque os textos que nós lemos nos dão um respaldo, que teremos uma vida maravilhosa com Cristo no céu. Eu creio que para cada um de nós teremos lá uma casa na qual nós iremos morar. Ali nós não teremos fome, não teremos dor, não teremos sofrimento.
Ali não vai ter enterros, ali não vai ter angústia, ali só vai ter alegria, paz. Ali nós vamos estar cantando com os anjos no céu. Santo, santo, santo é o Senhor de todas as nações. Seremos sacerdote de Cristo. Seremos ali ovelha do teu pasto. Ou seja, estaremos com Cristo na glória. Então, jovens, fica firmes. Confia no Senhor. Seja qual for a luta que você está passando. Entra dentro do teu quarto e ora e pede ao Senhor que Ele vai dar condições de você passar essa luta, essa angústia que está sofrendo. Porque você é um escolhido dEle para morar no céu. Porque você aceitou Ele como Salvador da sua vida. E todos quanto o aceitarem, Ele deu-nos o direito à vida eterna. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.